Boa noite a todos. Hoje, dia 19 de outubro, nós estamos iniciando mais um estudo de Maria. Hoje a gente começa o estudo do anjo Gabriel e serão dois estudos, então, no mínimo, tá? Então a gente começa hoje, a gente não vai terminar hoje o estudo de Gabriel. E a gente, nos estudos anteriores de Maria, né, a gente trilhou esse caminho de luz pelas páginas das Escrituras, buscando compreender as benditas entre as mulheres, né, que marcaram essa história espiritual da humanidade. E com esse estudo veio esse algo sutil tocou o coração da Mágida, né? E ela veio pedindo para a gente olhar com carinho Gabriel. E quando a gente terminou o estudo, nós resolvemos olhar para o anjo Gabriel. Então a gente, antes de entrar em Maria, né, e Gabriel, ele passa por Maria na anunciação, então nada mais justo do que a gente voltar esse olhar para o anjo Gabriel. E é o estudo de hoje. Então eu vou convidar, antes da gente começar, a nossa querida Sueli para realizar a nossa. Não, primeiro é a Vera que vai fazer a leitura, desculpa, e depois a Sueli que vai fazer a nossa prece da noite. Aí está compartilhada a tela. Está, Tá, Vera. ok. Tá. Então, foi difícil escolher uma leitura, mas tudo bem, né? Eu finalmente decidi. Está pela obra do Pão Nosso e tem um capítulo, esse aqui, que diz, tem o título Condição Comum. E a passagem do Evangelho de Marcos 9, 24. Imediatamente, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Aquele homem da multidão, em se aproximando de Jesus com o filho enfermo, constitui a expressão representativa do espírito comum da humanidade terrestre. Os círculos religiosos comentam excessivamente a fé em Deus. Todavia, nos instantes da tempestade, são escassos devotos que permanecem firmes na confiança. Revelam-se as massas muito atentas aos cerimoniais do culto exterior, participam das edificações alusivas à crença. Contudo, ante as dificuldades do escândalo, quase toda a gente resvala no despenhadeiro das acusações recíprocas. Se falha um missionário, verifica-se debandada. A comunidade dos crentes pousa os olhos nos homens falíveis, cegos às finalidades ou indiferentes às instituições. Em tal movimento de insegurança espiritual, sem paradoxo, as criaturas humanas creem e descreem, confiando hoje e desfalecendo amanhã. Somos defrontados ainda pelo regime da incerteza de espíritos infantis que mal começam a conceber noções de responsabilidade. Felizes, pois, aqueles que, à maneira do Pai necessitado, se acercaram do Cristo, confessando a precariedade da posição íntima. Assim, em afirmando a crença com a boca, pedirão ao mesmo tempo ajuda para a sua falta de fé, atestando com lágrimas a própria miserabilidade. Bom, Sueli. Meus amores, boa noite. Que possamos acalmar o nosso coração. Respirando para poder aprender um pouco mais. Hoje vai ser maravilhoso, porque Gabriel vai tocar nosso coração.
como Maria disse sim, que nós possamos dizer sim a Gabriel, a Deus, aos nossos mentores. Que esse momento seja um momento de reflexão, que esse momento seja um momento de evolução e gratidão a todos os envolvidos, às meninas que se esforçam tanto e aos mentores que nos guiam. Deus abençoe, graças a Deus. Fone, Silvia. Gabriel, ele vem surgir nas escrituras, né, nesses momentos decisivos, junto a Daniel, revelando o sentido dos tempos, junto a Zacarias, anunciando o nascimento do precursor, né, e junto a Maria, trazendo essa notícia sublime, né, de que o Verbo se faria carne. E ele é esse elo entre o céu e a terra, entre a profecia e o seu cumprimento, entre o pensamento divino e a palavra humana. Então, hoje a gente inicia um novo ciclo de estudo e que a gente possa abrir nosso coração aos ensinamentos e o nosso espírito em reverência para compreender quem é esse ser angelical, né? Quem é esse mensageiro que carrega essa força, essa doçura e quem é ele que traz essas boas novas, né? E mais do que a gente buscar resposta, a gente precisa percorrer esse caminho em dois tempos. Então, no primeiro, a gente vai reconhecer esse Gabriel, que foi um intérprete de Deus, e no segundo momento, no próximo estudo de Gabriel, a gente vai contemplar esse instante de que Maria, a promessa, se torna vida, né? Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a esse estudo, que é mais do que de uma análise, né? Um convite para a gente ouvir esse verbo de Deus sussurrando através dos seus mensageiros, através dos anjos, e perceber que também em nós esse verbo ele se faz promessa, né? Deus confiou a Gabriel tamanha notícia, né? Foi ele o portador da boa nova, né? E com as palavras que ele carregava, que é eis que vos trago boas novas de grande alegria, que está em Lucas, isso parece que fica no nosso ser assim como esse cântico de luz que é mais do que o anúncio do nascimento daquele que traria à terra o verdadeiro amor, a verdadeira sabedoria, redenção, né? Um grande testemunho de redenção. E, e a gente vai olhar para para essa grande figura, né? Com essas lentes que o Espiritismo nos traz. Como que a gente vê Gabriel? Se ele é apenas um mensageiro celeste que fala nos ouvidos humanos, mas ele é um espírito de altíssima hierarquia, cuja missão foi traduzir o pensamento de Deus, é traduzir o pensamento de Deus em forma de inspiração, de intuição, de revelação. Eu tenho aqui um mapa com. Eu vou tentar compartilhar, que é um.
eu estava Mandou compartilhando alguma sim. coisa? Não, né? Agora não. Uhum. Tá. Então vamos lá. O anjo Gabriel, o mensageiro da promessa. Hoje nós não temos slides, então eu tenho esse esse mapa, né? O anjo Gabriel. Vocês estão vendo bem? Deixa eu aumentar aqui. Vocês É, estão vendo? sim. Agora puxa para o lado, É, então. Isso. é. Porque Beleza, perfeito. eu tenho que ir aumentando, porque senão ele fica muito Uhum, pequeno. Então, uhum. o anjo Gabriel, ele é portador dessa promessa, né? Então, vamos olhar primeiro para o significado do nome dele, né? O nome Gabriel. A origem hebraica do nome entre os judeus, o nome é Gavriel, que significa Deus é minha força. E ele é formado por Gavri, poder, e El, que é Deus. Então, é o poder de Deus, né? E nesse simbolismo, aqui, força, eu, que é Deus, Deus é a minha força. E nesse simbolismo hebraico, o sufixo eu, que é Deus, ele indica esse sopro divino deixa eu ver se está aqui, esse sopro divino que anima e que sustenta. Assim, o Gabriel, ele vem surgir nas escrituras como essa força de Deus, como esse poder de Deus. E ele é esse princípio que anima, que consola, que desperta. Não é um ser ele não é um ser para ser adorado. Ele não é para ser adorado, mas ele é um instrumento da vontade de Deus que vem operar em nome de Deus. Então, os anjos, arcanjos, eles não são para ser adorados, porque a luz que sustenta vem do próprio Criador. E o arcanjo, aqui, o arcanjo, o prefixo, né, desse arcanjo é arche, que é o chefe primeiro. Então, a palavra anjo de arcanjo significa, quer dizer o princípio, quer dizer o chefe ou primordial. Então, arcanjo Gabriel, ele pode ser entendido como o primeiro mensageiro de Deus, ou essa voz chefe, essa voz que detém a revelação divina. E quando a gente olha, né, para esse Gabriel com os olhos do Espiritismo, né? A gente olha, a gente vê esse espírito de uma hierarquia muito grande, cuja missão dele é transmitir o pensamento de Deus, como eu falei agora atrás, né? Então, o arcanjo, ele, entre todos os seres das escrituras, né, eles, eles vêm para trazer essa luz, para trazer. Então, vamos dar uma olhada antes em Gabriel nas escrituras, né? Nas escrituras, entre todas as escrituras, apenas dois anjos que recebem
nome nas fontes canônicas, né? Que são Miguel e Gabriel. E eles não vêm aparecer nas escrituras como um ser mitológico, mas como consciências espirituais, que em alguns, que nos momentos decisivos da história humana, eles vêm esse mensageiro entre o Criador. Então, ele é esse mensageiro entre o Criador e as criaturas, né? Há outros escritos antigos, como os manuscritos do Mar Morto, encontrados lá em Corã, que eles ampliam essa visão e eles descrevem os arcanjos que são reconhecidos pela tradição judaica, e então a gente encontra mais anjos nesses manuscritos intertame- inters, inter, ters- tá enrolando, intertestamentárias, é uma palavra mais complicada, né? E aí nos manuscritos, a gente encontra Rafael, Uriel e Metatron. Rafael, ele vem ser citado como um livro deuterocanônimo de Tobias, e ele é reconhecido pelas tradições católicas e ortodoxa, sendo um anjo da cura e da jornada. Uriel, ele aparece nos livros apócrifos, né? Sendo ele aparece no segundo livro de Esdras, sendo associado mais à sabedoria e à iluminação. E Metatron, que é esse outro anjo que aparece nas escrituras apócrifas, ele é mencionado no livro de Enoque, e ele é descrito como um escriba celestial, aquele que vem registrar os atos humanos diante de Deus, né? Mas apesar dessa tradição angélica, é Gabriel quem mantém o contato direto e mais frequente com os seres humanos. Então, o único que mantém esse contato, tanto nas escrituras com o ser humano, é o Gabriel. E portanto, portanto, diante disso, né, que ele é considerado esse anjo da comunicação divina, aquele que vem traduzir o pensamento de Deus em palavras, em palavras que são compreensíveis aos homens, né? Então, os primeiros registros que a gente vê de Gabriel é no livro de Daniel. E Daniel, ele está exilado no, na Babilônia, né? Ele está exilado na Babilônia, e Daniel era intérprete de sonhos e visões. E exatamente nesse papel que Gabriel ele aparece, ele vem auxiliar Daniel, e ele tem o seu primeiro registro, né? E Daniel ele vem se destacar nas escrituras porque ele reúne três dimensões raras em uma mesma alma, né? Em um mesmo espírito. Daniel tem fidelidade, Daniel tem pureza e Daniel tem discernimento espiritual. E essas três virtudes de Daniel, elas criam essa condição vibratória para que um espírito superior de altíssima hierarquia, como Gabriel, para que ele pudesse se manifestar
diante das revelações e dessas imagens simbólicas. O livro de Daniel é um livro que tem muito simbolismo, e principalmente nos capítulos 8 e 9, que foi sugerido a leitura antes, né? Nós encontramos bodes, encontramos carneiros, encontramos reinos que culminam nessa profecia que anuncia a vinda de Jesus. E para a maioria dos estudiosos, essa profecia, ela prefigura a vinda do Cristo. É a profecia que, que vem trazer o Messias e faz de Gabriel o primeiro anunciador do Messias. Daniel, ele viveu nesse exílio no momento mais doloroso da história de Israel. Era o templo havia sido destruído e o povo ele estava totalmente disperso e muitos haviam perdido a fé. Mas Daniel ele estava ali, ele permaneceu fiel, ele se recusou a se contaminar com os costumes de toda aquela corte estrangeira, de daquela era, né? E Daniel, ele continuava, ele continuava com as suas tradições. Ele orava 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, mesmo com o templo eh, sendo, eh, sendo destruído. Ele, mesmo sob o risco de morte, porque ele porque havia perseguição e no judaísmo Daniel ele é lembrado como esse justo que se manteve puro no exílio. E ele é como aquele que guardou esse pacto mesmo quando todos os sinais externos dessa aliança pareciam ter se quebrado, pareciam se perdidos, né? E essa fidelidade interior trouxe, trouxe esse auxílio desse mensageiro, né? E Daniel, ele não busca glória, Daniel, ele não é um sacerdote, nem um rei, mas Daniel é um homem simples. Ele é íntegro e ele é obediente à voz de Deus, né? E em suas orações, Daniel, ele pede perdão, ele não pede apenas perdão, ele não pede apenas perdão para si, mas por todo aquele povo que não estava conseguindo manter sua fé, e é nesse gesto de humildade que ele ora, pedindo perdão não para si, mas para o povo, que o céu o escuta, né? E aí a gente já encontra um paralelo com Maria, que ele o torna semelhante a Maria, né? E nessa essência espiritual, ambos vêm representar essa alma pura, receptiva e rendida à vontade de Deus, né? E por isso, ambos são dignos de receber essas visitas de Gabriel, né? Desses mensageiros celestes e a gente pode dizer, né, que Maria é essa pureza em ação e Daniel é essa pureza que contempla. Maria recebe o Cristo, né? Maria gera o Cristo e Daniel gera essa esperança do Cristo profeticamente, né? E quando a gente abre o livro de Daniel, a gente está diante desse tempo em que essa fé de Israel está totalmente, parecia desfalecer. O povo estava num exílio
estava longe da sua terra, estava longe do seu templo, longe das promessas que haviam sustentado a identidade espiritual deles, né? E é nesse cenário de abandono, de aparente abandono, que Gabriel aparece pela primeira vez. Gabriel, ele não vem como o anjo, o arcanjo Miguel, que vem trazendo uma espada, que vem trazendo. Parece que ele traz uma mensagem de uma trazendo a destruição com a espada, né? Mas Gabriel ele vem ajudar a entender, ele vem trazer o entendimento a Daniel e ele ajuda Daniel a interpretar a visão que ele não estava conseguindo compreender sozinho. E esse gesto de Deus em enviar Gabriel, a gente encontra também muita simbologia. Como eu falei, né, o livro de Daniel é um livro repleto de simbologia. Essa humanidade representada em Daniel, ela ainda não conseguia compreender as revelações de Deus. Ela precisava de um intérprete, de alguém que auxiliasse. E nesse cenário todo que Gabriel chega e inaugura esse ministério da comunicação celeste direta, né, como um médium, como a Vera falou hoje, né, como um médium de Deus. E ele prepara todo esse terreno vibratório para que séculos depois a Terra recebesse a presença viva do Cristo. Então a gente pode dizer que que Gabriel é esse arauto, né? Quem traz essa boa nova desse novo tempo messiânico. E nesse exílio, né, para o judeu, Gabriel, ele é essa força de Deus que dá sentido a essa história. Ele faz com que aquele povo perceba que, mesmo sob um domínio estrangeiro, que Israel estava sob um domínio estrangeiro, a presença de Deus não se retirou. Então, para o judeu, é essa a mensagem. E para o cristão, nessa mesma força de Deus, ela vem reaparecer aonde? Em Nazaré, quando o anjo volta a falar, agora com Maria, e quando ele proclama: O Senhor é contigo. Essa é a mesma luz, é a mesma voz, o mesmo espírito em que Daniel revela esse futuro do Messias e em Maria anuncia essa chegada. E Daniel, ele é chamado nesses escritos antigos como masquil, como um sábio iluminado, entendedor da visão. Esse é o termo hebraico para masquil, aquele que une a razão e a fé. E por isso que Deus o escolhe para ser essa ponte entre o visível e o invisível. Então a gente encontra as passagens em Daniel, né? É esse homem sábio nesse exército, nesse exílio na Babilônia. Ele vive longe dessa terra natal e certa noite, né? Então vamos ver essa visão que ele precisou da ajuda. Então certa noite Daniel tem uma visão grandiosa, uma visão misteriosa
Ele vê um carneiro com chifres e logo depois ele vê um bode com um grande chifre, o carneiro com dois chifres e um bode com um chifre entre os dois olhos. E esses animais, eles começam a lutar. E o bode vence o carneiro, mas o seu chifre, né, quebra e é substituído por quatro outros olhos. Então Daniel ele acorda assustado, ele acorda confuso e ele entende que Deus lhe está mostrando algo importante, mas ele não tem noção do que é. E é nesse momento que algo acontece, né? É nesse momento que chega Gabriel e ele vem falar, né, no capítulo 8 versículos de 15 a 16, que é a primeira referência de Gabriel na Escritura. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que diante de mim se apresentou alguém com aparência de homem, e ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Então, o Gabriel, ele aparece justamente, ele aparece, né, por essa primeira vez, ele aparece ele já aparece com um nome revelado, ele já aparece como sendo Gabriel. E Gabriel, ele explica também numa linguagem simbólica que o Império Persa, o Império que o Carneiro, ele vem revelar o Império Persa e o bode, o Império Grego, cujo grande chifre é de Alexandre o Grande. E depois esses quatro outros chifres menores simbolizam os reinos que surgiram após a sua morte. Então, o ponto central dessa mensagem é que esses reinos humanos, haviam muitos reinos, eles se erguem, mas eles caem, porque Deus é quem conduz essa história e o mal jamais prevalece por completo. E Daniel, ele guarda tudo em seu coração, né? Até que tempos depois, um novo encontro com Gabriel acontece. Então, são duas no capítulo 8 e no capítulo 9. E no capítulo 9 ele vem trazer essa profecia das 70 semanas, que quer dizer que vem anunciar a vinda do Messias, né? Então, depois de um tempo, Daniel, ele está em oração, ele está em jejum, intercedendo por seu povo. E enquanto ele ora, ele ele escreve: falava eu ainda em oração, quando o homem Gabriel, então, ó, novamente Gabriel, que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E aí ele vem trazer essas 70 semanas, essa profecia das semanas, né? Então, Gabriel ele vem explicar que a partir da reconstrução de Jerusalém até a chegada do Messias, haveria muitas semanas, haveria 7 semanas e 70 e 62 semanas. É um modo simbólico, né, de indicar um longo período na história, um longo período de preparo espiritual até
a chegada de Jesus. E aí, então, ele anuncia, né, que após esse tempo das 70 semanas, o ungido seria morto, mas não por si mesmo, que viria uma nova aliança destinada a trazer reconciliação e justiça eterna. Então, Gabriel é esse que vem trazer essa mensagem, né, essa revelação final, quando ele percebe que o coração de Daniel já está pronto, né? Alguém quer comentar alguma coisa que até aqui? Eu acho que tem uma coisa também que, assim, o que aconteceu, né? A gente vai falar de Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Ele, o que ele faz? Ele pega os jovens mais promissores, inteligentes e que tinham, enfim, características específicas. Ele traz para cativeiro esses jovens. Dentro desses jovens, Daniel já se mostrava, já sobressaía. As predições dele, porque Nabucodonosor, obviamente, né, era uma coisa terrível, ele cegava, ele fazia coisas terríveis, então ele era assim, implacável. Quando Daniel vai para dentro do próximo, ele causa muita inveja nos outros, porque Nabucodonosor começa a prestar atenção nas predições, no sonho, porque ele leva sempre a interpretar os sonhos. Por isso que é também importante da gente dizer que Daniel, em nenhum momento, muitos séculos antes da vinda de Jesus, ele sustentava a sua fidelidade ao Messias. Isso é a coisa mais importante da gente falar de tudo isso, né? Ele se mantinha fiel a Jesus antes, muito antes de vir. E aí, por isso que, eu não sei se todo mundo já ouviu falar, Daniel na cova dos leões. Por quê? Porque esses jovens fazem intriga, dizendo que se ele tivesse realmente a dedicação a Nabucodonosor, ele entraria lá na cova dos leões e sairia ileso. E os leões, obviamente, morrendo de fome. Quando ele vai, acontece uma coisa extraordinária, que os leões não atacam. Ele já é ungido de todo esse sentimento. Quando ele sai, ele faz a predição de que Nabucodonosor, eu acho que em 3 dias dali, o seu reinado ia se desfazer todo. Então, essa é uma coisa muito importante da gente falar, porque Silvinha vai adiantar aí no final a gente vai poder fazer um link também do que a doutrina traz a respeito eu vou falar de probabilidade, mas enfim, dentro da doutrina, como Daniel vem em outras encarnações e se mantendo fiel a Jesus em tudo que se faz, né? Então, a presença de Gabriel nesse momento vai ser importantíssimo para poder fazer com que o que se ficou de Daniel e que se vem trazendo ao longo dos tempos tenha servido no coração diretamente de uma época aonde não sentia nem a possibilidade do que seria a vinda do Messias, né? Vera? Opa. Eu estava só prestando atenção, né? E como que sempre na história da humanidade tem seres bem mais evoluídos, poderiam estar num ambiente melhor, mas sempre estão juntos para poder promover a evolução do outro. E aí você vê esse intercâmbio, né? na necessidade que
toda a humanidade tem, ou todos os seres por aí, né? Cada planeta deve ter, e cada universo tem a necessidade da evolução. Só que sozinho a gente não consegue. E sempre tivemos, e aí a história, né? Nada mais é do que o registro que fica para a posteridade, para que a gente compreenda esse caminhar, essa evolução que a humanidade faz, não só na questão da matéria, mas como temos interferência, como há um controle divino que cuida do caminhar da humanidade. É bem interessante de ver como tem sempre aqueles que têm a sua tarefa, que é de auxiliar os mais ou menos, né, conhecedores de alguma coisa. E lembrando que ele era muito, 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 muito jovem. Muito, muito, muito jovem. E dentro de todo esse tempo, né, Nabucodonosor castrava não sei nem como é que a gente fala, né, mas enfim, vocês entendem o que é, esses meninos para ficarem servindo ali para ele. E ele, dentro desse processo profundo, profundo, estava sempre em comunhão com o mais alto. Essa é uma coisa extraordinária, né? As virtudes que ele tinha, né, eram o, o habilitava a ter contato com esses seres angelicais, né? Então, Gabriel, a gente vai ver também depois, né? Ele vem anunciar para essas são os três registros, né? De Gabriel nas escrituras. Em Daniel, junto a Zacarias, quando ele anuncia o nascimento de João Batista, e quando, junto a Maria, né, que ele traz essa notícia sublime do Verbo que se faria carne, e essa palavra-chave, não temas, dita a Maria e a Zacarias, né, que a gente vai ver daqui a pouco, esse não temas. Deixa eu puxar aqui. Então, Gabriel, ele ele transcende essas fronteiras religiosas. Gabriel, ele passa pelo judaísmo, no cristianismo e no islamismo. Então, Gabriel, ele está nas religiões. No judaísmo, ele é esse anjo da justiça e da revelação. Ele auxilia os profetas e os escribas. No cristianismo, ele é esse anjo da anunciação dessa palavra divina, né? Ele é o mensageiro do nascimento do Cristo. E no islamismo, Gabriel ele vem com o nome de Gibril e é o anjo que ditou o Alcorão ao profeta Maomé. Então, ele é considerado esse instrumento de revelação de Deus à humanidade. Então, Gabriel, ele se revela como esse mediador universal entre Deus, entre o homem, esse símbolo da comunicação perfeita entre o céu e a terra, né? Vamos dar uma olhada na doutrina espírita, né? A gente pode interpretar o Gabriel não apenas como uma entidade, a gente não é uma entidade individual, mas ele tem essa consciência coletiva de um espírito puro, de um mensageiro de luz e serviço, ele está a serviço da vontade divina.
No livro dos Espíritos, a gente aprende, né, que os espíritos superiores, eles executam ordens de Deus, eles inspiram o bem, eles, aonde quer que eles vão, eles, aonde quer que tenha essa receptividade moral e espiritual, né? E nós encontramos, né, na doutrina espírita o arcanjo e anjo como esse espírito de alta hierarquia que atingiu o mais alto grau de evolução, que ele é liberto das paixões humanas, né? E ele vem servir com alegria, né? O anjo, né? Na Gênese também, Kardec ele vem abordar esse tema dos anjos e de espíritos puros e nos convida a elevar esse olhar, né? Ele não fala de seres místicos, nem de criaturas à parte da criação, mas são espíritos que realmente atingiram o mais alto grau de evolução moral e intelectual. E os anjos, para Kardec, né, são os espíritos perfeitos. Eles já contemplaram todas as etapas da evolução. E a gente vê, né, em Daniel essa 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 missão, né? Kardec ele vem trazer essa missão desses espíritos que eles traduzem o pensamento de Deus em inspiração e revelação. E quando Gabriel fala, o seu verbo, né, não é humano, mas é um verbo vibratório. Ele vem atuar na consciência de Daniel, na consciência de Maria, e por isso que essa palavra aqui, não temas, né? Sempre a sua primeira palavra, quando o Gabriel fala, é não temas. Então, é mais do que um consolo, é um toque magnético, né? Ele vem dissipar o medo. Então, a primeira coisa é não temas, ele dissipa o medo, realinha o coração a essa frequência do amor divino, né? Não temas. E se a gente olha para Gabriel, né? Quando o anjo, quando Gabriel diz não tema, ele está recordando essa lei de confiança, essa lei do amor e a certeza de que nada acontece fora do amparo divino. E se a gente olha para Gabriel, oi, Margarida, tudo bem? Tudo bem, é que eu não estava acertando entrar, Ah, que a menina não veio hoje. que bom, então que você conseguiu chegar agora. Obrigada. E ele acaba sendo, né, instrumento dessa pedagogia de Deus, né? A gente vê essas virtudes, essas qualidades junto com os espíritos superiores, que Kardec ele traz, né, que unem a inteligência sublime e a bondade perfeita. Então a gente vê em Gabriel essa bondade de perfeita, essa inteligência sublime e ele vem para, ele é essa força que vem anunciar, mas também ele é uma ternura que consola, que ampara. Então, se fosse apenas força,
Gabriel, ele inspiraria temor, mas ele, com ternura, com amor, ele, se não fosse essa ternura dele, esse amor, não ia ter essa potência que ele vem trazer, né? Então a gente encontra em Gabriel esse equilíbrio de força, poder, ternura e amor. E oi, Vera, Aí eu já atropelo. Não, estava por pensando favor. numa coisa. Eu estava pensando uma coisa. Quando a gente está numa tempestade, aí eu vou te usar, Sueli, o teu exemplo. Quando a gente está no meio de uma tempestade, de um mar revolto, a gente não consegue perceber as coisas direito. A gente não consegue visualizar as coisas direito. Se a gente está num mar calmo, se a gente está num momento sereno, a gente percebe melhor. E olha a estratégia do Gabriel. Ele acalma primeiro para depois ele comunicar o que ele tem que comunicar. Então, assim, eu vejo isso. Bom, primeiro que imagino a energia de um ser desse porte perto de um encarnado. Já é algo que não tem jeito, vai sentir aquela vibração, né? E ele vem primeiro com esse amor, com essa serenidade, porque a missão, o que se tem a fazer, o que ele vai dizer que é para fazer, pode desestruturar. E nós somos tão fraquinhos ainda. Maria não é que nem a gente, mas, né, pensando no nosso dia a dia, quanto nós ainda somos fracos. Então, essa serenidade que ele vem primeiro a colocar, essa tranquilidade, tranquiliza o outro para depois passar a tarefa, é algo fantástico. É como acalmar o mar na tempestade para poder perceber qual é a tarefa a fazer, né? Ponto. D? Então, boa noite a todos. Eu estava aqui começando a. Vou começar a estudar Gabriel, que parece que é um tema realmente encantador. Esse tema. Aí eu estava aqui pensando, pode ser que eu esteja errada, porque eu vou pesquisar mais. Parece-me que Gabriel, então, esse anjo sublime, né? Que ele vai estar na história, né, da humanidade todo o tempo. Aí ele vem ajudar. Gabriel vem ajudar Daniel na interpretação. É como se o Gabriel ainda tivesse muito apegado, com dificuldade de extrair a mensagem da letra. Ele fica muito apegado à materialidade, apesar dele ser um espírito elevado, de ser médium, porque ele tem dificuldade de entender a simbologia da mensagem, sabe? E aí, já num segundo momento em que o anjo vai aparecer, ele já vai encontrar a humanidade já evoluída, e aí ele vai através de Maria. E na hora que ele encontra com Maria, o entendimento é imediato. É imediato, tá? Bacana isso. Então, é Gabriel tentando despertar em Daniel, não é isso? Para que ele aprenda a espiritualidade, para que ele supere as suas dificuldades de interpretação, né, ligada à materialidade, ao seu egoísmo, as suas dificuldades que eles tinham ali, ajudando ele na interpretação. E já no segundo momento, é um outro momento que a gente vai ter que interpretar, porque ele já vai encontrar Maria, não é? Pronta. Ele fala, é assim, é assim. Vou começar a estudar isso, mas tem esse lado interessante dessa ligação, né?
entre Gabriel, fazendo com que Daniel se ligue mais à espiritualidade, não é? Ao mundo, né, espiritual, às verdades, a verdade divina do Criador. Mas vamos em frente. Vou começar a estudar mais, procurar sobre isso. Mágida. Assim, eu vejo que o que acontece, né? Quando Gabriel chega para qualquer uma das criaturas que Jesus envia a ele, quando ele fala não temas, é porque ele sabia que ia ter que exigir muito daquela criatura, né? Em abnegação, em renúncia, em entrega, né? Em fidelidade. Então, quando ele começa não temas e quando ele elege cada um, e aí a questão de Daniel, eu nem eu vejo assim muito mais como ele construindo na própria no próprio momento ele em que aquele se encontra, é como se fosse assim, ele estava sendo preparado de tal ordem, né? E essas criaturas assim que foram eleitas, elas acabam tendo isso que a Bia estava falando, naquele primeiro momento, Daniel, mas aí ele volta novamente, já próximo a Jesus, para dar um testemunho mais sedimentado, né? A gente tem que lembrar disso. Dentro da literatura espírita, a gente, né, ele, como João Evangelista, e depois, posteriormente, como Francisco de Assis. Então, ele é uma criatura que cada vez mais ele foi escolhido. E Vera estava falando de como não houve nenhum século onde Jesus não tenha enviado a luz, né, para aqueles períodos de grande mesmo sofrimento, para poder nos iluminar. E Gabriel, a gente fica pensando, né, que é um momento, mas imagina, né, esse ser e tantos outros, né, como cuidam para que a mensagem se efetive. Mesmo nas quedas, eu fico pensando sobre isso, né? A Silvinha colocou aí a questão de Gabriel, dentro dos três grandes braços, a gente já falou disso, judaísmo, islamismo e cristianismo, ele teve presente, né? E ele tentou de todas as formas, por exemplo, com Muhammad, né, que vocês chamam de Maomé, de que ele também tivesse e trilhasse o caminho reto. E aí que vem isso, quando a criatura se permite ser impregnada dessa mensagem, tudo é diferente. Então, dali para frente, toda a existência de Daniel, em termos de entrega e abnegação e muito sacrifício, no sentido de tornar sacro, né? Exigiu dele, mas ele fez isso com absoluta. Imagina isso, é o que a Vera falou, imagina o magnetismo. Mas eu vejo mais, viu, Verinha? Eu acho que o próprio Daniel já inundava, porque senão não tinha sido escolhido para vir tantas vezes, para tocar Mas, tantos corações. então, o Gabriel soube escolher, não é, o espírito certo, que estava aberto a esse sacrifício e a esse crescimento do próprio Daniel durante a sua jornada aqui na Exatamente. Terra, não é mesmo? Maravilhoso, Que ele cresceu maravilhoso. muito, porque interpretar aquela simbologia de todos aqueles sonhos, dos sonhos, não é fácil. Não é fácil, sabe? Então é uma coisa, né, vivendo, né, num ambiente difícil. Não foi esse Daniel, junto com outros três, que sofreram muitas privações até de Sim. alimentação? Não tem aquela história, Eles né? foram, então, Nabucodonosor leva eles para o Eles, palácio que para eles não poder. queriam comer, não é, a carne, alguns alimentos, e ele O provou. Daniel, os outros, eu estava até falando sobre isso, os outros tiveram bastante inveja, porque Nabucodonosor começou a perceber que a É, interpretação dos sonhos, de tantos isso, temores dele, vinha de Daniel, né? vinha de E aí Daniel. eles delatam e ele vai para Poupavam, ser comido. poupavam ele um pouco. É uma história bonita, fantástico.
eu estou passando aqui eu utilizei para esse estudo, né? Foram 2 livros traduzidos, né? Esse que tem bastante imagens, que é Os Milagres do Arcanjo Gabriel, de Doren Virtue, e outro Comunicando-se com o Arcanjo Gabriel. Esse não tem imagens, de Richard Webster, para inspiração e revelação. Então, por que que eu estou pondo essas imagens, né? Primeiro, porque eu gosto muito de imagens, né? E um ponto de estudo para os estudiosos que que a gente se deparou quando antes de eu entrar nesse ponto, Gabriel, ele une teologia, simbolismo e essa experiência espiritual. Então, Gabriel, ele escapa um pouco dessas figuras comuns. Ele, ao mesmo tempo, ele é força e ternura, como eu já falei, e também poder, compaixão, voz e silêncio. Então, há um debate entre os estudiosos sobre o seu gênero, que falam que Gabriel é no masculino, mas que as feições do anjo, sempre que são retratadas em fotos, elas são retratadas como uma figura feminina. Então, o anjo Gabriel, ele tem essa, esse debate, né? Então, mas esse debate, se ele é masculino ou feminino, se torna secundário diante da beleza maior da sua missão, né? Mas é uma curiosidade que eu trouxe. E então a tradição também, os estudos revelam Gabriel como um ser compassivo e gentil, que atributos que antes nas culturas antigas eram vistos como atributos femininos. Mas ao mesmo tempo ele é esse protetor, ele é firme, ele é inspirador e que são qualidades que são atribuídas ao masculino. Então a gente vê essas 2 dimensões se unindo em Gabriel, a força masculina e a força feminina, né? E revela, né, e vem também trazendo, talvez, que Deus ultrapassa essas questões de gênero, né? E já naquela época, né? Então, mais do que pensar se Gabriel de qual gênero seja, né? A gente perceber a energia que ele representa. E Gabriel, quando ele está diante de Maria, nas imagens, ele está sempre em reverência. Olha aqui, em situação de reverência a Maria. Então, quando é diante de Maria, a gente encontra nas imagens ele sempre ou curvado ou mais abaixo, em reverência. E diante de outros ele não se mantém essa reverência, né? E Gabriel também, deixa eu interromper agora o compartilhamento aqui, que eu compartilhei, o meu livro está pelo celular, né? Então, eu compartilhei pelo celular, interromper compartilhamento, pronto. Silvia, Oi, faz minha uma querida. dúvida. Eu fico pensando que, assim, sendo um arcanjo, não há sexo, né? Então, não há. Ele é tão fluido, ele é tão quintessenciado, ele é tão leve, tanta luz, que não vai ter sexo. A aparência dele, eu imagino na minha pequenez, mal a gente tenta humanizar um arcanjo, entendeu? Colocando cabelo, olho, nariz,
traços que eu acho que, na verdade, ele é tão puro, ele é tão suave, ele é tanta luz que não vai, a gente jamais vai conseguir. Ai, é homem. Não, isso é tão pequeno diante da grandiosidade do que vem a ser um arcanjo, que é luz, não é isso? E essa polêmica de anjo que tem sexo, acho que teve uma É, polêmica que era Michelangelo, não era sim, que pintou, e aí veio a igreja e depois mandou que ele cobrisse todos os sexos dos anjos que ele tinha pintado ali. Quer dizer, história. Mas assim, a realidade nossa de arcanjo é luz. É muita é luz. luz, é luz. É cabelo curto, o cabelo é pequeno. Gente, é luz. É igual a transfiguração, né? Em que Jesus, na transfiguração, ficou o quê? Luz. Ai, tinha uma barba partida para. Não, gente, é muito mais do que isso. É isso. É muito mais sublime. Mas o ser humano precisa Precisa. materializar a coisa para poder Sim. processar. Então ele Isso é da matéria, né? materializa Deus como um É, velhinho Um com velhinho barba, sentado no né? Blá, trono. blá, blá. Sentado no trono, Exatamente. com o cajado, pronto para bater. Isso aí. Mas não, a gente tem que tirar essa humanização, né? De Deus e dos anjos, pelo amor de Deus. Mas é isso, é muito bonito. e a doutrina nos ensina isso, né? Não, não tem gênero, não tem aspectos, é espírito puro, né? E então, entre todos esses, o Gabriel ele já vem é, em reverência a Maria, né? Mas isso a gente vai ver no próximo estudo, né? A gente vê essa ligação de Gabriel com Deus, né? E os arcanjos, como você falou, né, Denise, eles são aqueles que unem Deus, que confia as missões mais extraordinárias de fé, de revelação e de realidades que estão acima da nossa compreensão humana, né? E os arcanjos mais conhecidos é Miguel, Gabriel e Rafael, né? Esses são os três arcanjos conhecidos, né? Mas em outras tradições judaicas e ortodoxas, eles mencionam um grupo maior de sete arcanjos, e juntamente é Uriel, Baraquiel, Jegudiel e Fanuel. Então são esses sete arcanjos. E o arcanjo Miguel, né? Miguel, ele é energia, ele é coragem, ele é proteção, ele irradia calor e uma autoridade espiritual, né? E Rafael, ele é a energia da cura. Então, no simbolismo de angelicais, né? Rafael, ele vem simbolizar essa harmonia, esse bálsamo suave entre corpo e mente. E arcanjos, né, é o topo, né? É o topo, né? Então, estudar Gabriel é mais do que estudar sobre um anjo, é a gente reaprender a escutar essa voz de Deus que fala em nós, né? Então, quando a gente viu hoje esse primeiro anúncio de Gabriel nas Escrituras, né? Então, e esse não temas vem junto com Zacarias, então é muito importante isso, né? É a mesma palavra dita Maria, então quando a gente aprende a escutar essa voz, que a gente sempre lembre esse não temas, né? E quando a gente começa a refletir sobre Gabriel, é sobre esse chamado, os nossos chamados interiores, né? Esse nascimento, quando a gente precisa de coragem, né? Quando a gente pede coragem, quando a gente pede algum auxílio,
que nem Daniel precisava do discernimento. Então, a gente se render, né? E perceber que quando Gabriel vem falando, parece que o céu desce à terra, né? E quando Maria responde, é a terra que sobe ao céu, né? E é nesse encontro que vem nascer o Cristo, desse encontro dos dois, né? Então, esse foi o primeiro anúncio, o primeiro registro de Gabriel. E a gente se depara, né? Eu olhei e falei, não dá, vai dar para fazer em dois estudos. Então vamos provavelmente em mais um, para a gente ver Daniel chegando a Zacarias, depois Daniel chegando a Maria, Gabriel, né? Gabriel, Gabriel. E não Daniel, Gabriel. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Estamos no nosso horário hoje, 21h45. Gente, só um adendo. Por Vocês já favor. perceberam como tudo é interligado? É um eco. Tudo que a gente estuda nas velhas escrituras, ele vai refletindo na nossa vida no futuro. Então, assim, a Silvinha falou, vou te usar como exemplo. Não, não é exemplo. É porque tudo na vida é nesse nível. Primeiro vem a tempestade, a gente perde até muitas vezes o equilíbrio. Ótimo quando a gente não perde, só fica ali na turbulência do maremoto. E aí, quando o mar dá essa acelerada, quando a gente consegue respirar, a gente consegue agradecer, aprender com as lições. E isso a gente vê que não é, é hoje. Não, sempre foi assim. Então, os anjos, os arcanjos, e traduzindo para a nossa realidade hoje, os mentores, os nossos guias, sempre nos orientando a um mundo melhor, a uma situação melhor. Daniel precisava passar por isso. Nossa, mas ir para a cova? Nossa, mas passar. Seria um estudo maravilhoso só Daniel. Só Daniel é uma vitória, gente. E a gente, quando consegue fazer essa analogia para a nossa vida pessoal, como a gente aprende. Daniel passou, nossa, mas olha, naquela situação passei, não sei o que, olha, foi mais ou menos parecido. Não é que foi parecido, é que a gente se identifica com algumas dificuldades e depois, quando a gente consegue agradecer ter passado aquele momento ou ter feito o que era para ser feito, a gente se sente bem. Então, quando eu falo que eu estou nesse grupo e não saio, é por isso, porque a gente se permite falar bobagem, né? Porque talvez nem todo mundo concorde com meus pensamentos, mas é assim, são esses estudos do lá e cá, do velho e do novo, que nos fazem prestar atenção em nós. Porque é muito lindo estudar. Nossa, que maravilha! Hoje foi um estudo tão bom. Tá, foi um estudo tão bom. E o que acrescentou para você? Porque não é só o estudar, é o que te melhora aquele estudo. É o que você vai levar para o teu semelhante com aquilo que você ouviu naquele domingo à noite, fazendo crochê. Ela falou, olha, meu semelhante está passando. Vamos fazer uma oração por ele? E eu acho que é isso a grande sacada desse grupo.
é a gente ouvir e trazer para a nossa vida. Obrigada, amores. É, a grande sacada, eu acho que é dos NEPs, né? Os NEPs, quando a gente entra num NEP, Sueli, num núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho, parece que a gente começa a descortinar os ensinos, né? A gente começa a estudar, a tentar encontrar o que que está por trás daqueles escritos, né? E aí a gente enxerga que são vidas iguais às nossas, e a gente consegue extrair os grandes ensinamentos, a gente consegue trazer para a nossa vivência esses ensinamentos e perceber que está tudo tão próximo da gente, né? E que principalmente tudo foi tecido e preparado e que é tudo tão ligado, né? E tão próximo a nós, parece que a gente começa a enxergar o que está escrito, né? Então, eu acho que é isso que o NEP proporciona a nós, né? A gente aprender a ler o que está por trás das letras, né? A extrair o espírito das letras, dos textos. E eu ia falar alguma coisa, eu esqueci, para variar. Mas gratidão, Silvinha. São as teias de Deus É, que vão nos Ah, tecendo os nossos caminhos. e que nem agora o Daniel foi escrito, acho que entre 5 séculos antes de Cristo, de 2 a 5 séculos da vinda do Cristo, né, da Era Comum. E depois de tanto tempo, né, depois de séculos, vem ele novamente. Então, a gente vê essa preparação desse campo vibratório, né, dessa primeira profecia vinda do Cristo, ele auxiliando no entendimento para que ele desse suporte a aquelas pessoas que estavam em sofrimento naquele exílio babilônico, né? E depois de séculos ele vem aparecer para Zacarias e aparecer para Maria. Então isso fica para o próximo estudo de Gabriel. Podemos encerrar? Denise, você faz a nossa prece, minha querida? O estudo foi muito bom. Antes, desculpa, eu vou compartilhar com vocês, Hum, vou pôr no grupo. Eu aprendi, né? A gente acaba se rendendo às inteligências artificiais, né? Como no começo, né? Tava que acho que foi alguém que tinha colocado o compartilhamento do Tic-Tac, né? No grupo, né? E aí eu fiz esse estudo de Gabriel, e coloquei no papel, né? Fui rascunhando, coloquei no papel o estudo, e aí eu fui apresentada a uma inteligência que facilita o estudo, né? E aí eu joguei o estudo desses 2 livros hum, e dos 2 livros de Kardec, né? Que para fazer esse estudo de Gabriel, eu me baseei naqueles 2 livros, um que eu fui mostrando fotos e o outro, e o Livro dos Espíritos e a Gênese de Kardec. E aí ele transformou uhum. o nosso estudo, em um vídeo bem bacana sobre Gabriel. Ele fez um resumo, mais ou menos,
desse, desse estudo que eu vou compartilhar com vocês depois. Interessante. E é numa linguagem muito fácil, uma linguagem bacana de aprendizado. Por favor, Dani, minha querida. É, você utilizou uma referência de um livro chamado São Gabriel Arcanjo, o Mensageiro da Luz Divina? Não, não conheço esse livro. Vou procurar. São Gabriel, o mensageiro, né? Arcanjo, esse livro, eu estou com medo aqui de sair da página, já vou falar, mas ele é tão interessante porque ele fala de uma novena de 9 dias e ele fala de um roteiro de 7 dias com São Gabriel. Ah, E ele é muito interessante, esses 7 dias, né? Falei assim, eu vou seguir esses 7 dias até o nosso próximo encontro, porque ele vai trazendo aí esses pontos. O dia 1 da prece, o dia 2 do silêncio, o dia 3 da meditação em busca dessa força de Deus, e aí ele vai trazendo aí muito do que a gente está falando aqui. E ele começou o livro também com essa introdução que você trouxe, São Gabriel Arcanjo no cristianismo, no uhum. judaísmo e no islamismo. É uma referência bem interessante de Daniela Cristina, Daniela com 2 L's. Você tem ele em PDF? Ele está no Kindle gratuito. Tá, eu vou procurar. Gratidão. Esses dois eu tenho ele em PDF, só que eles estão em inglês. Eu vou colocar no nosso Drive também. Excelente. E eu vou procurar, Dani. E é interessante. Interessante. A gente vai ter que Tá utilizar, mudo, não assim, tem jeito. a Não, gente vai ter que utilizar a IA, a gente não vai é, poder fugir dela, entendeu? E assim, eu observo que uma ou outra, você tem que checar as informações porque não são exatamente corretas. Aí eu troquei da IA, estou testando outra que parece mais fidedigna. eu fui professora há muitos anos, né? Então É. eu gosto dos livros. E essa eu achei muito bacana que você coloca. Então, meu estudo tava, eu terminei o estudo ontem, né? Só que eu já tive um problema de família, tô com a minha priminha internada, então eu falei, eu não fiz nada. Eu não fiz slide, eu não fiz nada, eu não tive tempo muito de me aprofundar mais. Então, aí, o João me Uhum. apresentou ontem essa Uhum. IA, e Isso, aí essa. gerou, eu coloquei esse meu estudo, que eu transformei ele em PDF, e ele gerou esse vídeo resumo do estudo. E eu Fantástico. achei bem bacana. E ele é fidedigno porque você que alimenta, né? Isso, Com os livros. isso. É, Então, exato. Denise, a nossa Vamos prece, lá. por favor, minha Nós já querida. estamos no nosso horário. E vamos então, com nossos corações cheios de gratidão e de alegria, agradecer por mais esse momento de estudo, mais esse momento de reflexão, mais um momento em que nós estamos tentando aumentar os nossos conhecimentos, despertar os nossos corações para as nossas virtudes, para que possamos seguir, Senhor, em Sua jornada, seguir com os nossos caminhos mais iluminados e abençoados, Senhor, pela Sua luz. Que a luz dos Seus mensageiros, em especial do nosso querido Arcanjo Gabriel, possa iluminar a nossa jornada, iluminar dos nossos caminhos, para que tenhamos uma semana de paz, de tranquilidade, de fraternidade e que possamos estar juntos novamente na próxima semana, se assim nos for permitido. Graças a Deus. Tudo de bom, turma. Obrigada.